a dinâmica. A gente pode pegar a ordem, mais ou menos como saiu na publicação, que a gente tem na nossa lista de presença, né, do DOPA, ou a gente pode também, se vocês quiserem se manifestar e alguém preferir iniciar falando, também a gente pode passar a palavra para os colegas primeiramente. Não sei se todos tiveram a oportunidade de ler o e-mail, né? A Catiane, acho que a colega Catiane recebeu alguns colegas na última sexta-feira para também esclarecer algumas questões. Se vocês quiserem também esclarecer alguma coisa agora no início também. Vou passar a palavra para vocês. Ninguém se manifestar, vou começar a chamar, assim, tipo professora. Oi, Vanessa, Fabiana, por mim pode Oi, ser a ordem do DOPA. Tá. Então, o que eu tenho aqui na ordem, né? Eu tinha conferido, não sei se o pessoal do DEMAB, da SMARF, se encontra aqui. Essa é a ordem que eu tenho do DOPA, tá? Se também estiver cometendo algum equívoco, vocês me avisem, porque a gente fez a relação de presença, se não me engano, ela está seguindo a ordem das secretarias. Então, já poderia passar a palavra. Eu vi, acho que a colega Denise Pacheco se encontra na sala, né? O colega Rogério, que eu não tinha visto. Oi, tudo bem? Boa tarde a todos. Tudo bem? Tudo bem, estou aqui. O Rogério acho que está entrando, se ele não entrou ainda. Em primeiro lugar, assim, eu não recebi. Foi quando encaminhado esse documento para a gente fazer a análise? A gente encaminhou a proposta, deixa eu ver. Eu vou ter que confirmar aqui, só um pouquinho. Pois é, porque eu não localizei. Depois que a gente realizou a última reunião que a gente teve, né? Que a gente colocou que a gente não teria reunião na última sexta, a gente daí na última sexta fez só um atendimento e a gente fez essa. Foi enviado por ti, Vanessa? Foi enviado por mim, eu só não me recordo a data mesmo. Foi antes na semana passada eu tirei uma licença, não foi na semana anterior. Deixa eu ver aqui que dia. Foi na sexta-feira, 8/7. 8/7, será? Trabalho? Não, foi outro e-mail. E daí eu reforcei, mandando essa última agenda que eu mandei a semana, reforçando a agenda, né, dessa semana. Esse outro e-mail agora. Não sei se mais alguém não sabe qual era a ideia, né? Apresentar, assim, que as secretarias pudessem apresentar suas contribuições acerca das estratégias do plano, e daí a gente colocou sobre os planos, projetos, programas, sobre as metas, e a gente colocou ali disponibilizar 10 minutos, né, para que cada um pudesse apresentar, então, de uma forma breve, as suas contribuições. Sim, esse aí eu recebi, Acho que os demais devem ter recebido, não sei se mais alguém, assim, acusou não ter recebido essa orientação outra semana, porque eu sei que alguns colegas, na sexta-feira, eles falaram com a arquiteta Catiane para tirar algumas dúvidas, então eu imagino que eles tenham recebido, né, esse e-mail na outra semana. Eu vi que a Fábio está fazendo assim com a cabeça, então acho que a Fábio recebeu, né. Então, qualquer coisa, a gente pode... Quem sabe, Vanessa, tu repassa, então, para os demais, e eu e o Rogério vamos vendo aqui. Tá, eu ia dizer, a gente pode fazer isso. Acho que a gente pode... Na minha lista aqui, até a arquiteta Fabiana Cruz, ali, a SMMU, ela estava em segundo, depois do DEMAB ali. Eu não sei se é a ordem do DOPA, Fábio, agora eu fiquei até em dúvida. Mas eu entendi que o Guilherme ele tinha compilado na ordem do DOPA as secretarias aqui. Tá, não tem problema, mas eu tenho que compartilhar. Vocês têm que me autorizar ou já está autorizado? É para estar autorizado. Qualquer coisa tu nos aponta aí se tiver algum... Tá, eu vou ver o que é aqui. Tá aparecendo para vocês? Porque para mim eu não enxergo vocês.
Tá aparecendo pra gente. A gente tá vendo a tela do teu PowerPoint, não tá em modo apresentação, mas tá aparecendo. Não, para mim tá a tela cheia. Eu ia combinar com vocês também uma outra questão. Pode ser que tu tá trabalhando com 2 telas, Fábio? Não. Então não sei por quê. De repente, compartilha uma janela, aí eu acho que tu consegue. Que estranho. E eu queria combinar. Eu vou interromper e vou começar de novo. Eu ia combinar com vocês também, que eu entendo que a gente pode tocar aí 1 hora e alguma coisa, de repente nesse momento a gente também faz um intervalo, né, que provavelmente vai ficar muita apresentação, assim, às vezes de repente é bom a gente fazer um intervalo para o pessoal poder tomar uma água e né, descansar um pouco ali. A gente faz um intervalo de 10 minutos, então depois que der mais ou menos 1 hora, 1h30 de apresentações, então. E agora o que aparece para vocês? Tá aparecendo a tela do PowerPoint. A gente consegue ver, né? Conseguem ver? Sim, a gente consegue ver, acho que também. Tá, porque para mim aparece tela cheia, tá? Eu não estou vendo vocês, só estou vendo a tela. Então, o que a gente fez aqui? Nós nos reunimos para conversar um pouco sobre as estratégias. A gente não fez uma análise aprofundada, até porque tem bastante gente aqui em férias, né? E é pouco tempo, uma semana, mas a gente tentou relacionar alguns projetos, alguns planos em desenvolvimento ou sendo pensados, sendo estruturados com os programas de hoje ali das estratégias, né? Estão hoje nas estratégias do plano. Tá? Então, para a parte de estruturação urbana, focando direto nos programas, né? Um programa de espaços abertos. Só vou te interromper, Fábio, que a gente está vendo o primeiro slide ainda da capa. Eu não sei se todo mundo está vendo o mesmo que eu, mas eu estou vendo o slide. E agora? Agora mudou para o segundo, acho que ele vai mudar. Tá, agora mudou, agora foi. Eu vou fazer um negócio aqui. Eu vou desativar minha câmera também, porque de repente pode... Conseguem ver o slide de estruturação urbana? Sim. Tá, sim. Então, dos programas da estruturação urbana, nós temos hoje projetos sendo pensados em andamento, né, de requalificação, que é da João Alfredo, os 4PEC. Nós temos também projetos em desenvolvimento para elaboração, né, de projetos de urbanismo tático, mobilidade ativa. Então, a nossa ideia é que esse programa ele fosse mantido, tá, dentro na revisão. O programa de integração metropolitana, também hoje a gente tem lá no sistema de monitoramento estratégico uma proposta para articulação da mobilidade de Porto Alegre com a região metropolitana que está em discussão. Dentro da estratégia de mobilidade urbana, a gente entende que toda a estratégia ela deve ser avaliada, né, em reuniões e seminários internos, aqui SMU e PTC, que as diretrizes elas devem ser atualizadas, incluindo as diretrizes do plano de mobilidade. O plano de mobilidade ele foi, como eu falei já na outra reunião, aprovado, ele ainda não foi publicado, mas ele já foi aprovado na Câmara. Tá? E manter a questão e atualizar, né, a informação sobre a norma de acessibilidade. E entendemos também que tem um artigo que deve ser incluído, né, para abrir para os planos setoriais de mobilidade e acessibilidade, né? Então, atender ao disposto no plano de mobilidade, no plano cicloviário, plano de acessibilidade. Ainda dentro da estratégia de mobilidade urbana, a gente entende que deve ser revisto e atualizado os conceitos, né? Já tem uma lei que traz algumas informações sobre o hidroviário, então essa redação dessa lei deve ser incluída. A gente tem uma lei metropolitana das questões de hidroviário também. Então, coloquei ali, por exemplo, as definições de parque náutico, situações que devem ser incluídas hoje nos conceitos. E tem os programas existentes hoje dentro da estratégia, transporte coletivo, centro de transbordos, programa viário. Nós entendemos que eles devem ser substituídos pelos programas que foram aprovados no plano de mobilidade.
Então, a gente tem, assim, o programa de transporte ativo e acessibilidade, o de transporte coletivo e seletivo, o transporte de cargas e o transporte individual motorizado são programas que se referem diretamente aos modais de transporte. E depois os programas de mobilidade segura, informação, comunicação, educação, espaço urbano, meio ambiente, inovação e planejamento e gestão da mobilidade são programas com temáticas transversais aos modais de transporte. Então, para poder casar os dois planos, a gente entende que deve ser alterado, né, o quadro de programas atual do PDDU para esse quadro do PMU. Dentro do PMU, tá? Todos os programas possuem ações estratégicas e essas ações estratégicas elas têm horizontes de execução. Vocês mencionaram prazos e metas lá no e-mail. O que a gente tem é horizonte de execução, então curto prazo, médio e longo prazo. Tá? E a gente entende também que deve ser revista a malha viária básica, né? E as vias, lá o anexo dos perfis, dando ênfase ao transporte coletivo e à mobilidade ativa. Na estratégia do uso do solo privado, a gente não avaliou, né, as questões do plano regulador. Também a Catiane me mandou essa semana um compilado muito bom, por sinal, um compilado de leis ou pareceres, enfim, relativos ao PDDUA. Depois eu vou dar uma olhada com mais calma e ver se a gente pode entrar nessa parte específica do plano regulador. Ou quando for o momento, né, dentro do GT de se falar sobre o plano regulador. Na estratégia de qualificação ambiental, então, a gente se centrou no programa de prevenção e controle de poluição. Se for mantido esse programa, né, ele pode ter uma relação com o PMU. Nós temos uma parte lá no PMU que se fala da questão das emissões de poluentes, da questão da edificação de áreas para implantação de zonas de emissão de baixo carbono. Então, a gente entende que tem a ver com esse programa, e se ele for mantido, a gente poder trazer alguma coisa do PMU para cá. Na estratégia de promoção econômica, a gente se centrou bastante na questão das cargas, né, da logística. Então, nas partes da diretrizes, caberia incluir um incentivo para a criação de centros de distribuição de carga de abrangência local. A definição dos critérios ficaria no plano de cargas, que ele está previsto no plano de mobilidade, né? A criação deste plano de transporte de cargas está dentro do plano de mobilidade. E que as políticas de distribuição de cargas e mercadorias relacionadas aos polos econômicos a serem incentivados, tem uma parte lá do PDDUA que fala de incentivo à criação de polos econômicos, né? Então, deve contemplar também a política de distribuição de cargas. E também nós discutimos a necessidade de não incentivar a habitação no entorno do Porto Seco e aeroporto, mas com vistas à expansão também dessa questão da logística. E para a gente, SMU e PTC, né, a gente tem que verificar a questão do comércio, que também está estabelecido lá no PDDUA, né, do comércio em áreas tradicionais, em função de carga e descarga, horários, e fazer essa relação com o plano de transporte de cargas. Na estratégia ainda de promoção econômica dentro dos programas, né, o programa de dinamização da economia, a gente tem que ver essa questão logística, né, tem que incluir de alguma forma a questão logística. No programa da Macrozona 8, tem que ver se vai se permanecer aquela ideia de corredor de produção e como é que a gente vai explicitar a questão de logística. E daí depois, nos programas de incentivo lá de valorização do comércio tradicional no centro, é mais uma questão de logística local, carga e descarga, última milha, e de valorização no turno da noite também. Na estratégia de produção da cidade, como foi mencionado, né, em uma outra reunião, sobre a questão dos padrões viários específicos para a regularização fundiária, a gente tem que verificar se entra nessa estratégia, já que ela traz muita questão do interesse social.
Na estratégia de sistema de planejamento, então, a gente se centrou na questão do programa do sistema de informações, né? Hoje nós temos um observatório de mobilidade, daí verificar se integra esse sistema e como incluir esse sistema, né, nesse sistema de informações do observatório de mobilidade. E também lá no plano de mobilidade foi aprovada a criação de um sistema de monitoramento do plano de mobilidade, e ele deve ser regulamentado. Então, a gente tem que verificar e conversar dentro do GT se entraria também aqui explicitamente o sistema de monitoramento do plano, já que ele já está mencionado na lei do PMU. O que nós temos hoje, então, em andamento ou em fase de planejamento ou proposta, tá? Alguns dos que eu menciono da parte de planejamento mais estratégico, eles têm possibilidade de financiamento. Então, tem o plano de mobilidade urbana, que tem os programas de ações estratégicas, ele foi aprovado, está para ser publicado. O plano cicloviário, já foi iniciado o processo de revisão. Nós temos o plano de acessibilidade, que está em revisão também. A pesquisa origem e destino, ela já tem orçamento e o termo de referência prontos. Tá? O estudo de mobilidade específico para o centro histórico, ele está em andamento. O estudo de mobilidade específico para o quarto distrito, ele está em fase de formatação do DR. O plano de segurança viária sustentável, ele já foi apresentado no GP. O termo de referência para um plano de transporte de Porto Alegre, né, está sendo minutado o TR, tá? E ele é vinculado à estratégia de mobilidade e o plano diretor. E também existe, como eu falei, o plano hidroviário metropolitano, estatuto do pedestre, outras legislações que a gente não entrou ainda. De projetos que a gente já tem ou pode ter financiamentos de Banco Mundial, BRDE, Avançar, FDI, CAF, são projetos específicos de urbanismo tático, da parte da rede cicloviária e projetos de requalificação urbana viária. Especificamente sobre logística, a gente está trabalhando junto com a Logos, que é um braço da CAF, e provavelmente vai ser apontado como as principais necessidades a questão do acesso norte e um observatório de logística. E dentro da IPTC, a gente tem em andamento a questão do sistema de compartilhamento de bicicletas, a concessão de abrigos e terminais, o plano de qualificação semafórica, a pesquisa quali-ônibus e o plano de priorização do transporte coletivo. Esses são os projetos, enfim, propostas que a gente tem, nem todos, eu vou interromper aqui, tá? Nem todos a gente tem ainda prazos, né? Mas depois dá para encaminhar para vocês esse apanhado de propostas que estão em andamento hoje aqui dentro da Secretaria de Mobilidade e da IPTC, e a nossa ideia é que a gente consiga ter mais tempo para se debruçar, né, nesses projetos e passar assim, artigo por artigo dentro das estratégias e tentar fazer uma análise um pouco mais criteriosa do que a gente entende que deve se mudar, ou redação, que a gente entende que deve manter o artigo, ou o programa, ou deve ser substituído. A gente não teve ainda esse tempo, né, para fazer essa análise. É isso. Posso fazer uma pergunta? Sim. A gente estava planejando o trabalho de todos os grupos de trabalho, né? A gente vai fazer vamos dizer, a gente faz um panorama geral e depois, quando a gente chegar no bloco 3, a gente vai tratar estratégia por estratégia, né? E a gente queria contar com vocês, né, quando a gente for apresentar para os outros grupos, né, as estratégias específicas. E tu estava comentando, né, o plano de mobilidade recém-aprovado, né, então seria bem importante que vocês estivessem junto conosco lá para apresentar nos outros grupos, né? Até, de repente, preliminarmente apresentar para nós, né, os resultados desse plano de mobilidade, o que vocês pensaram. Acho que seria bem interessante. Até para todo mundo
compreender bem e entender como agregar da melhor forma possível, né, no resultado. Não sei... Com certeza, Patrícia, a gente pode marcar até, se quiserem, que a gente apresente para esse grupo, né, para esse GT, e não só para os outros grupos que vocês estão compondo. A gente apresenta daí o plano de mobilidade especificamente, um pouquinho mais detalhado para vocês entenderem os objetivos de cada programa e as ações específicas de cada programa. Não, eu acho ótimo. Na verdade, a ideia é, nesse grupo, sim, a gente apresenta, a gente amadurece, mas já lá nos outros grupos, é a gente já trabalhar junto na dinâmica para as estratégias específicas, e aí os colegas, né, inclusive montarem a apresentação para a gente poder fazer essa interação e essa coleta da informação dos outros grupos, né? Isso eu também falo para os demais colegas das outras secretarias. Fica bem gritante essa questão desse plano de mobilidade, porque ele recém foi aprovado, né? Então, eu acho que ele tem que ser absorvido pelos diferentes grupos, né? Para o pessoal entender bem e tal. Só isso que eu queria apontar, mas muito obrigada. Eu achei ótimo também, né, Patrícia, porque entendo que era bem esse exercício que a gente quer entender e buscar entender quais são os projetos daqui a pouco que são, né, esses projetos-chave das secretarias e que a gente tem que trabalhar para o plano diretor de alguma forma poder dar conta. Eu até ali anotei, porque quando a gente fala nessa questão da emissão de poluentes, imagino que também vai ter uma conversa em relação ao plano ali que está sendo desenvolvido na Diretoria de Políticas de Sustentabilidade, a questão das mudanças climáticas, são várias costuras aí que o plano vai ter que ser capaz de absorver para entender como é que o regramento ele responde a isso. Eu acho que realmente a estratégia de uso do solo privado, ela envolve uma complexidade da gente entender o quanto ela impacta nesses temas das secretarias, né, Fábio? Então, acho que a gente vai amadurecendo ela para tratar, achar ela mais complicadas, assim, porque a gente precisa testar o que é o impacto que a regra tem no território para, em escala, entender como é que ele afeta, né, a construção da cidade. Acho que isso fica... Eu anotei aqui uma questão que eu fiquei com algumas dúvidas, acho que nem são também só dúvidas, mas algumas coisas para a gente pensar, né? A questão eu vi ali que na estruturação urbana apareceu também a articulação da mobilidade na região metropolitana, e eu fiquei pensando se isso também tem a ver com mobilidade, tem a ver com estruturação urbana, mas também tem a ver com mobilidade. E essas duas estratégias são estratégias assim que a gente meio que separa, acho que em estrutura e operação, né? Pelo menos é assim meio que eu leio, que uma é estrutura espacial e outra é uma questão mais de operação. Mas isso é uma coisa que eu anotei mais para a gente ir pensando como é que a gente divide essas questões, né? E na produção da cidade, eu ia só colocar também que a gente tinha um pouco essa visão de que na produção para habitação de interesse social, a gente deveria também ter uma leitura de relação de proximidade com esses eixos de transporte coletivo, que é algo que a gente não tem assim detalhado, né? A gente já fez alguns ensaios de como avaliar isso, mas talvez isso também possa fazer essa costura, né, da mobilidade com interesse social. E o Observatório de Mobilidade, eu ia te perguntar, ele já está operando, assim, ele já tem indicadores, ou é também uma concepção que veio do plano de mobilidade que vai ser implementado ainda? Tem, já está funcionando. A ideia é cada vez mais a gente ampliar, né, a quantidade de informações. Inclusive, eu participo de um GT com outro colega daquele grupo de coordenadores de dados. Então, a Tânia também nos comentou, porque ela também participa, né? Isso, então, eu acredito que vai ser... se começar a organizar mais essas informações para a gente poder ter um acesso facilitado, né, às informações, mas já está funcionando sim. O que não está funcionando, Vanessa, que a gente não tem, e que é uma das coisas que foi apontada lá por essas oficinas que a gente está fazendo com a Logos, é um observatório específico para a logística, né? Ou incorporar os dados e elementos da logística dentro do nosso observatório de mobilidade do IPTC. Tá. E esse observatório de mobilidade a gente acessa em algum local, assim, ou ele é mais interno, ele tem... Eu passo, depois eu boto o link aqui. Tá, que acho interessante, né, Patrícia, até porque a gente fica tratando das... Daqui a pouco a gente pode pensar também como é que a gente pode, através desses indicadores, entender alguma questão de planejamento, né, que possa nos auxiliar.
Eu sei que no fim é que são temas, não são temas tão diferentes, né? Eles são temas irmãos aí, tipo, a gente tem que sempre andar. O grande desafio que a gente fala é a gente conseguir estender esse nosso contato para além desses grupos de trabalho, né? Que a gente consiga ter uma forma permanente de estar trocando informações, senão a gente acaba ficando com ações que desconexas. Eu acho que no fim, tipo, elas não vão estar incorretas tecnicamente, porque todas são, mas a gente talvez perca o potencial de explorar elas mais, ou de poder tirar todo o benefício que poderia ter. Mas eu só tinha notado isso, depois também eu vou me apropriar do conteúdo, a apresentação também, se vocês puderem nos mandar, né, a gente vai botando, que a gente já tem até o diretório da Procempa ali, aquele aquele drive, né, virtual da Procempa, para ir colocando os arquivos, mas a gente teve ali alguns problemas de como é que a gente vai fazer a autenticação, enfim, por isso que eu ainda não encaminhei para vocês, mas daí eu vou colocando esse conteúdo ali, e daí eu vejo se durante a semana a gente já consegue disponibilizar para todos os outros colegas também acessarem, né, as apresentações que foram realizadas, também as gravações que a gente teve aí nos últimos tempos. Sim, muito obrigada de novo. Vamos sim, pode deixar. Se mais alguém tem uma pergunta, senão eu vou passar para a próxima secretaria. Tá, então também acho que depois a gente pode retornar, né, se a gente tendo tempo. Eu vi ali que a Secretaria da Cultura, acho que a Camila tinha se manifestado que também poderia apresentar contribuição, e é a minha próxima mesmo, Camila, então vocês podem ser os próximos aí. Boa tarde, gente. Vocês estão me ouvindo? Vou compartilhar a tela. Muito bom testar, não ficar falando sozinho. Estão conseguindo ver a tela? Alguém consegue me responder? Sim. Você. Não consegue botar em modo de apresentação? Tá. Sim, estamos vendo a apresentação de vocês em tela cheia. Tudo bem. Bom, acho que eu começo, depois a Camila vai me ajudando a complementar. A gente tem feito, né, discussões com os colegas, né, aqui do Departamento, né, de Diretoria de Memória e Cultura e da EPAC, né, no sentido de identificar quais seriam as melhores, as contribuições, os momentos principais de contribuição da Secretaria da Cultura dentro da revisão do plano. Claro que tem toda uma enorme preocupação e interesse em participar dos aspectos regulatórios, mas que, claro, que é um outro momento, onde a gente acredita que, de qualquer forma, algumas discussões já vêm sendo feitas e estão sendo propostas e testadas entre a Secretaria da Cultura e a SMAMUS, principalmente. Então, isso vai ser motivo para outro momento. E a gente imaginou que... pode passar o slide, Camila. Que a gente está fazendo uma compilação não só dos aspectos estratégicos que constam no plano diretor atual, mas também a gente está identificando aspectos né, relativos às questões de patrimônio, paisagem cultural constantes, tanto na Constituição Federal, Estatuto da Cidade, no próprio decreto-lei né, de tombamento de 38, que tem muitos conceitos importantes ali, na lei orgânica e no plano diretor. Enfim, esse trabalho a gente está sistematizando, mas a gente optou por trazer alguns slides para fazer uma discussão de um aspecto um pouco mais amplo e concentrar num aspecto que eu acho que é o fundamental no âmbito das estratégias mesmo, que seria a questão das áreas especiais, né, que eram chamadas áreas especiais de interesse cultural no plano diretor anterior, e que talvez a gente possa repensar essa estratégia como um todo, conceitualmente, na sua abrangência, no próprio papel da Secretaria da Cultura, né, como assim, vamos dizer, esse termo, né, interesse cultural especificamente voltado para esse, né, que isso pudesse ser pensado de uma forma mais ampla, né, mais abrangente, envolvendo talvez mais secretarias numa contribuição, numa visão um pouquinho diferente. Passa, por favor, Camila.
a ideia, a discussão tem vindo a partir da nossa experiência nos últimos anos, participando de uma série de projetos, alguns deles específicos da Secretaria da Cultura, mas muitos deles, como vocês estão vendo aqui em cima nesse quadro, de coordenação, inclusive, de outras secretarias. Né? Então, a gente tem visto que uma boa parte da contribuição da Secretaria da Cultura tem sido possível num âmbito espacial, né, num âmbito de áreas especiais da cidade, onde se tem trabalhado não só os aspectos patrimoniais, mas também aspectos de mobilidade, aspectos de acessibilidade, de iluminação, uma série de outros, e que talvez nos pareça que essa talvez fosse a melhor forma de se poder trabalhar alguns aspectos do plano diretor. Que, claro, o plano diretor tem uma dimensão regulativa, né, de regramentos, enfim, mas e tem uma escala também geral de abrangência, né, de atuação da cidade como um todo, de macrozonas, de zoneamento, enfim, mas um aspecto que nos parece fundamental, um efeito final do que se quer para uma cidade, é trabalhar em escalas menores, um conjunto amplo de áreas que podem, claro, ser voltadas para a questão de patrimônio em alguns casos, mas acho que merece-se pensar outros aspectos, como áreas com aspectos de microcentralidades ou de valorizações de outros aspectos da cidade, até mesmo questões de habitação social, enfim, e trabalhar numa outra escala. Como, por exemplo, a gente vem trabalhando ali alguns exemplos bem à direita da tela, né, esses projetos coordenados, né, pela SMU, a João Alfredo, o projeto da João Alfredo, que acho que foi um exemplo muito bom, o quadrilátero também, esse 4TEC que a gente está trabalhando, né, o que acontece? A gente trabalha numa escala mais ampla, né, com os olhares de diversas especialidades da prefeitura, né, e com um efeito espacial concreto, que eu acho que, no final das contas, é o que interessa ao cidadão, né, mais diretamente. A pessoa, quando desce do seu apartamento e vai comprar um pão, ela não quer saber se ela está saindo de uma ZR3, entrando numa ZR4, ela quer saber se a calçada está confortável, se ela não vai ser atropelada ao atravessar a rua, e se tem uma padaria do outro lado da rua para ela fazer as compras. Enfim, então, esse tipo de trabalho tem sido muito interessante. Mas, se vocês virem bem qual é o escopo do trabalho da João Alfredo, ou do próprio quadrilátero, ou do 4TEC que a gente tem trabalhado, ele termina o trabalho no limiar da porta da casa das pessoas. Enquanto que isso poderia ser ampliado, não só o espaço aberto, mas também nesses projetos ter envolvidos questões como incentivos fiscais para a restauração de prédios, um novo esquemas de regime urbanístico especiais, transferências de potencial construtivo, discussão de usos, questão de financiamento, de aspectos de financiamento, de isenções de IPTU, iluminação, vários desses outros aspectos que estão colocados nesses outros momentos. Então essa é a forma como a gente está imaginando. Áreas especiais, que talvez pudessem até ser chamadas de áreas estratégicas, né, da cidade, várias, né, onde o patrimônio é um dos aspectos, mas não é só esse, é a iluminação. Aí sim, pode passar, Camila. É a iluminação, é discutir a questão da qualidade do espaço público, é a questão dos usos, também aspectos de financiamento. A gente está com boas experiências junto, né, vindas do Monumento, e estamos discutindo com o Banco Mundial a questão de financiamento de imóveis privados com valor patrimonial, os incentivos tributários e urbanísticos, levar para dentro dessas áreas também, ou seja, uma visão talvez um pouco mais ampla, né, e mais detalhada. Então, nos parece que essa seria talvez um novo caminho, no sentido de transformar as antigas áreas especiais de interesse cultural, especificamente, né, em áreas de interesse urbanístico, interesse estratégico da cidade, alguma coisa assim, usando um pouco essa experiência que a gente está trazendo das nossas participações nesses diversos GTs, né, que a gente está envolvido, e, claro, envolvendo também, em alguns momentos, aí acho que talvez possa voltar de novo, Camila, em alguns momentos,
existirão algumas áreas mais especificamente afetas à questão específica do patrimônio, como, por exemplo, as áreas de entornos de bens tombados do IFAM e do IFAI, que são meramente polígonos, né, com um regime de altura, praticamente é isso que tem, quando poderiam ser muito mais do que isso, poderiam ter toda uma reflexão a respeito de acabamentos urbanísticos, pavimentos, a arborização, etc, etc, etc. Né? Então, só para, antes de encerrar, vocês deem uma olhada esses são os principais trabalhos que a Secretaria da Cultura está envolvida, né? O Plano de Iluminação de Destaque, PID, que é a iluminação cênica de alguns prédios da cidade, é um trabalho levado a cabo pela CIP, SMSURB, junto com a Cultura e a IPSUL, mas é muito específico. Foi escolhido uma lista de prédios, entende? Quando poderia realmente talvez ter uma visão urbanística, podia estar envolvida dentro de áreas específicas, né? Esse é o Polo Centro Histórico. Não, esse pega incentivos tributários para quem for se instalar no centro da cidade. É um aspecto bem interessante que poderia ser levado para outros pontos, onde tu dá vários incentivos em termos de IPTU, de INSS, vários tributos para quem quiser colocar um determinado tipo de atividades no Centro Histórico de Porto Alegre, especialmente bares, restaurantes, coisas que animem. Né? O trabalho de inventário é um trabalho, digamos, de base nosso. A gente, dentro das dificuldades, a gente vai bairro a bairro, vai avançando, né? Tem muito o que fazer. As obras públicas e privadas vão acontecendo na medida do possível dentro da disponibilidade de recursos, mas a gente sempre está com um catálogo aí de obras acontecendo. No momento, o mercado público, a principal, estamos encerrando a Praça da Matriz, vai começar o viaduto Otávio Rocha, né? E a gente, né, conta com esse financiamento do Banco Mundial para poder também fazer investimentos de maior monta, tanto no centro quanto no quarto distrito. Tá? Então, a nossa contribuição um pouco é essa. Né? Camila? Eu acho que é isso. Okay. E a gente, em breve, vai passar, então, um resumo assim, dos principais conceitos e estratégias que a gente foi identificando nesse marco legal que a gente colocou ali no primeiro slide. Achei muito bom, né? Porque a gente vê também que tem vários conceitos assim que a gente está cada vez assim, bem ou mal, a gente está se alinhando. Não sei se através dos projetos, assim, mesmo sem ter talvez a estrutura que a gente precisaria ter para estar alinhado, a gente vê que conceitualmente a gente está alinhado, né? E isso acho que é uma das questões mais importantes para a gente conseguir fazer um trabalho em conjunto. E bom, cada um vai ter o seu papel, né? Acho bem interessante essa questão de rever as áreas de interesse como algo para além, né? Eu não me esqueço quando estava falando com uma arquiteta que trabalha com preservação em outros lugares da Europa, ela disse que para botar um prédio, marcar ele, né, como de interesse histórico, existe toda uma viabilidade que é estudada anteriormente. Aqui parece que muitas vezes a gente tem, né, um conjunto tão grande de imóveis destacados, de espaços destacados, e qual é a estratégia para que esses lugares realmente possam ser bons lugares, né, constituídos e que tenham viabilidade, então, de preservação. Eu anotei aqui algumas questões mais para a gente pensar, e eu ia perguntar para vocês, eu não sei se, acho que a gente até poderia botar como um dos exemplos, né, Patrícia, que no plano de Lisboa, o plano diretor municipal de Lisboa, eles têm demarcado também que são pontos de interesse visual e bacias visuais de alguns prédios de interesse. No centro histórico, a gente trouxe assim, para a lei um pouco esse conceito, enfim, entendo que é um conceito que a gente vai trabalhar para detalhar ele, mas a ideia é poder, daqui a pouco, também ter algum controle de altura em alguns pontos da cidade para poder ter eixos marcantes, né, a partir de áreas e elementos históricos que já existem na cidade. Eu ia perguntar se vocês já chegaram a olhar alguma coisa nesse sentido, e daí também acho que a gente pode trazer para discussão, né, Patrícia, sobre essa questão específica. Eu vi ali que levantou a mão o Germano, acho que é a Catiane, né, Catiane? Não sei se você quer falar alguma coisa. Boa tarde, colegas. Hoje eu estou como Germano. Eu achei muito boa a apresentação também do pessoal da SMU também. E falando sobre as áreas especiais, uma questão que a gente já se debateu com relação à demarcação de áreas
indígenas e quilombolas, né, que a gente entende que também tem uma questão cultural e material muito forte, né? E um problema que a gente vê no plano, que a gente já teve com relação a isso, assim, questionamento, é como é que a gente caracteriza essas áreas, né? E como é que elas teriam que ser avaliadas com relação a isso. Claro, muitas vezes aí a gente não entra na questão da edificação, né, e de preservação, enfim, mas eu não sei se vocês conhecem quem poderia, né, dentro da secretaria, ou não sei se é dentro da cultura mesmo, nos dar nos passar, né, quais seriam essas indicações, né, de onde a gente teria essas demarcações e como seria feita essa análise, né? A gente sabe que o pessoal da geografia da URGS faz um trabalho interessante de mapeamento dessas comunidades, e a gente sabe que é uma coisa que meio, né, pega um pouco social, um pouco cultural, então a gente fica meio bem na dúvida com relação a isso, mas era muito importante, né, porque a gente sabe que tem alguns financiamentos do tipo que levam isso em consideração, essas áreas, né? Sim, Tatiana, bem colocado. Eu acho que vai um pouco assim dessa necessidade também de revisão de alguns conceitos, né? Porque o patrimônio cultural é muito mais amplo, né? A gente precisa incluir as manifestações culturais também, né? Eu acho que tem coisas que acontecem nos territórios que a gente precisa também identificar, né? E valorizar, enfim. Então, acho que é esse caminho, assim, que eu acho que a gente tem que construir juntos, né? Também. A gente precisa verificar, assim, essa questão de pesquisas, né, o que se tem e o que a gente precisa, talvez ainda correr atrás nesse sentido, né, mas eu acho que é importante o plano abraçar essas outras questões, assim, é uma atualização de conceito, eu acho que em todas as áreas, né, na área de todas as secretarias, como a Fábio colocou, assim, a gente precisa atualizar alguns conceitos também, né, e o patrimônio cultural, ele é muito mais amplo, né? A gente tem manifestações, tem outras coisas importantes, tem patrimônio imaterial, né? Enfim, que muitas vezes eles são intrínsecos, né? E a gente identificou, assim, de alguma forma, como o patrimônio, ele é muito transversal a muitas áreas, assim, né? Ele é uma transversalidade, assim, na temática, né? Então, a gente se coloca, assim, à disposição também para contribuir, né, para levantar também o que for necessário. Eu acho que, claro que esses dois exemplos que tu nos traz é um enorme desafio, mas a gente nunca escapa da questão da espacialização das coisas, né? Essa é uma discussão, e é uma discussão que é feita, evidentemente, não vai ser feita só entre nós, vai ter que ser trazidos especialistas para cada caso. Eu acho que esse é o olhar que tem que ser pensado, né? Da comunidade, especialistas, porque aí tu dá o respaldo necessário e tu parte de uma discussão, ou seja, tu não vem com alguma coisa fechada, mas tu parte para uma discussão e uma pactuação espacial. E o ponto de chegada a gente não sabe. Não necessariamente vai ser uma questão regulatória, nesses casos que tu diz, por exemplo, de regime urbanístico, talvez sejam outras as questões que se coloquem de preservação de determinadas coisas, de determinados ambientes, ou de valorização, ou de estímulo de determinadas práticas. Eu penso na questão das feiras, que são tão típicas da cultura indígena, né, da gente respeitar essa forma de manifestação comercial, sei lá. Aí o mundo se abre numa discussão que eu acho que não fica apenas numa questão edilícia, né, vai para muito além. Né? Eu acho que a gente só tem a ganhar com isso. Mas a ideia é essa, eu acho que a gente poder partir de uma pré-metodologia. Eu acho que também, acredito eu, acho que esse plano não vai fazer o detalhamento nesse momento disso, né? Eu acho que isso se atira para um momento seguinte, né? E vai ser a forma de se trabalhar, vamos dizer assim. A partir de então, vai ter quem fica analisando projetos, mas tem gente, processos, né? E tem gente que fica discutindo essa estruturação da cidade, essa forma estratégica de trabalhar a cidade. Tem duas questões aí principais que entendo que foram mencionadas. Essa questão da espacialização, eu entendo que isso se pegar
é o principal, né, que o plano diretor tem que organizar. Então, acho que isso está na gênese de tudo que a gente está conversando mesmo. Acho bem... até anotei, assim, para a gente sempre focar. E como a Patrícia comentou ali, a indicação de especialistas, né, Patrícia? A gente já fez para outros grupos, estão estruturando uma planilha para daí poder ter essa... Vocês poderem ir colocando essa indicação por tema, e a gente conseguir organizar nesses seminários que a gente está pensando em fazer por bloco, a gente chamar essas pessoas, né, que detêm um conhecimento aí especializado sobre alguns temas, poderem estar trazendo para as reuniões essa troca. Eu estou usando um pouco meu retorno aqui, mas acho que é isso. Deixa eu complementar. A gente tem previsto um seminário logo em seguida, ali pelo fim de setembro, mais ou menos, onde a gente vai ter um panorama geral. Nesse panorama geral, até não precisa o especialista de da área, mas sim especialistas no planejamento urbano, enfim. Mas logo em seguida, quando fechar o bloco 3, que a gente aprofundar cada tema, seria muito importante que vocês indicassem, né? Porque quanto mais a gente puder compartilhar, e a gente vai ter um tempo, então, para poder fazer o convite, né? Eventualmente, a gente tem recursos também para poder chamar esses especialistas. Então, a gente conta com vocês para essas indicações. É isso, né, pessoal? Vou passar para a próxima secretaria, acho que para nós está sendo ótimo, né, Patrícia? Porque a gente vai ampliando nossa compreensão aí sobre esses temas, que de uma forma ou outra, a gente sabe que dificilmente nós vamos nos tornar especialistas de tudo isso, mas a gente consegue se apropriar um pouco melhor, né, dos temas, dos conceitos, também estreita aí nosso relacionamento para as conversas. Eu tenho aqui na minha lista a próxima secretaria, a Secretaria de Obras. Eu vi que o Paulo Lodge estava aí, né? Não sei se o Luciano Sé também está conectado. Estou também, não sei se estão me escutando. Estamos escutando. Eu não estou domingo, por quê? Eu estou com uma reunião aqui com uma reunião aqui do meu lado. Não sei se é o momento mais adequado de eu falar aqui, ficar com o microfone aberto. Posso passar para a SMIPAI, que é a próxima, e de repente a gente volta depois, né, Luciano? Se tiver melhor daí a condição, a gente volta. A SMIPAI, acho que a Lúcia também, eu tinha visto que ela estava aí, não sei se o Glênio também está. Oi, boa tarde. O Glênio eu acho que não está, porque ele está numa reunião, talvez até aí na SMOI. Nós conversamos aquele dia com a Catiane sobre isso, qual seria o papel da SMIPAI no plano diretor em si, né? E a secretaria, como uma secretaria de meio, né, que a gente fala, né, a gente, na verdade, estaria mais no planejamento estratégico dessas ações que viriam do plano, né? Então, olhando esse sistema de planejamento, até que a Fábio pontuou ali, esse artigo, a estratégia de planejamento, né, a estratégia do sistema de planejamento, eu veria que esse nosso sistema de monitoramento de resultados e o planejamento estratégico mesmo que é feito dentro da secretaria, que deveria ser feito, né, já que é a secretaria que estaria responsável por isso, né, entraria aí dentro, assim, o monitoramento de resultados que se faz aqui. Estaria dentro desse sistema de planejamento que já está, né, posto no plano diretor. Mas nós não chegamos a uma definição, né, se deveria entrar isso ou não, porque a secretaria ela tem esse nome, né, hoje, de planejamento estratégico, já foi planejamento de gestão, já foi gestão de planejamento, já foi já teve vários nomes, né, mas ela estaria responsável por monitorar, né, a implantação do plano diretor em si, né, ou talvez dirigir políticas públicas, né, também tem esse papel, né, ela seria uma secretaria estratégica. Então, eu vejo a secretaria, o papel dela dentro desse sistema de planejamento e gestão como um todo do plano diretor. E em relação a isso que o Merino falou, até a gente conversou sobre isso, de fazer um plano com assessoria da FD, um plano geral, assim, dessa questão do patrimônio, da Agência Francesa de Desenvolvimento. Eles têm essa expertise, né, envolvendo também essas questões da tradição, da cultura
imaterial, né? Eu acho que está condizente com isso, né? Com tudo que vocês falaram, né? É possível a gente tem nesse momento um aliado para isso, né? Com expertise internacional, assim. Então acho que a gente poderia voltar a conversar sobre isso em separado, né? Não dentro da discussão do plano, né? Isso não entra dentro do plano, mas enfim. Mas como secretaria em si, o nosso papel é mais botar essas coisas no funcionamento, né? A gente até falou, talvez, se essa questão da captação de recursos também devesse estar dentro do plano diretor, para que isso não se perca, né? Mas não chegamos muito a uma conclusão. O que a gente vê mais é essa questão do resultado em si, do monitoramento dos resultados dos planejamentos estratégicos, pegar tudo que está nas secretarias, né, e transformar isso num planejamento estratégico, dentro dessa estratégia do plano do sistema de planejamento em si, né? Não só do controle das edificações, né, que o SMPG, ele sempre foi muito o sistema de planejamento e gestão, né, aquele sistema das comissões, etc. Ele esteve sempre muito só nesse âmbito, né, e não no âmbito estratégico em si. É uma questão que eu vejo, até vou te dizer, quando eu leio ali, tipo, na própria solicitação que nós fizemos sobre os planos, projetos e programas, eu entendo que hoje, da forma como a gente está estruturado, a SMIPAI deve ter uma relação de todos os planos, projetos e programas, ou ao menos em tese deveria ter, né, de tudo que está tramitando nas secretarias e o que está e como é que está a situação do andamento desses planos, né? Pelo menos aqueles que são vistos pela gestão como os principais, né, ou os protagonistas de cada secretaria, entendo eu, não sei se tudo, né? Então, acho que seria importante, através dessa visão, desses levantamentos, a gente conseguir também ter acesso a essas informações, até para a gente poder trazer o debate com os colegas que são das pastas, né? Eventualmente, a gente sabe que existem também outros projetos, né, circulando dentro das secretarias que eventualmente podem não estar, né, ali no controle prioritário da SMIPAI. Então, acho que nesses termos, assim, seria interessante entender isso e toda a lógica do sistema, assim, de acompanhamento que existe hoje, porque, de fato, esse monitoramento, ele conceitualmente, ele está previsto no plano, né? Inclusive o monitoramento dos programas. Eu entendo que sim, assim, até é uma discussão que a gente pode ter, mas eu entendo que hoje a gente tem, né, um capítulo do plano dedicado para esse tema. Então, acho que seria interessante a gente entender como é que isso estrutura a nossa organização enquanto prefeitura ali dentro daquele conceito do plano. Até entendo, nas primeiras revisões, quando teve o plano, existiram, a Patrícia pode me corrigir se eu tiver algum equívoco, o Fábio também, que está há mais tempo, mas existia sempre um casamento entre o que está sendo proposto pelo plano e a estrutura, né? O que tem um marco assim da definição da estrutura que vai fazer a gestão do plano. Acho que a gente está discutindo a revisão do plano, também está discutindo um pouco isso, né? As estruturas, como é que isso vai ser orquestrado dentro da prefeitura para realizar no fim, né? Enfim, chegar naqueles princípios fundamentais ali da lei. Sim, esse controle, né, é feito pela diretoria aqui de monitoramento de resultados. Eles têm tudo, eles têm até o sistema de monitoramento, né, onde tem, lá estão, isso é claro, a gente tem acesso a todos tudo que está no PPA, tudo que está nos contratos de gestão, tudo isso, né, a gente tem ali o acesso a isso tudo, tem isso controlado, né, monitorado, né, enfim, esse é o monitoramento dos resultados, né, mas é mais que eu não sei o quanto isso está ligado às estratégias em si. A princípio, sim, tá tudo, era o que estava no PPA, o que estava o que tem sido colocado como naqueles antes, né, que tinha aquelas grandes estratégias da cidade, construção da cidade, tinha várias, né, era o social, tinha o produção da cidade, tinha vários eixos de gestão diferentes, né. Eu até vou dizer que, pela leitura que eu tenho do Estatuto da Cidade, o plano diretor, ele coloca, né, esses principais eixos, e toda a administração ela deveria se comprometer, pelo menos conceitualmente. Isso. Tá vinculado. Mas acho que é interessante, Lúcia, se a gente puder bater, né, a relação desses projetos
E entendo que a ligação desses projetos com as estratégias, bom, daí a gente precisa do apoio dos colegas das secretarias para fazer esse entendimento, porque eles têm o conhecimento técnico do projeto desenvolvido, né? São duas ações, dois papéis diferentes, né? Exato. Isso há bastante tempo vem se tentando, né, incluir os projetos dentro das estratégias, né, da cidade, já desde que existem esses eixos de gestão, né? Então, acho que estamos no caminho, mas não sei se 100% dentro, e talvez não sei se 100% dentro das estratégias do plano diretor, né? Essa combinação é que eu não sei o quanto elas realmente, ao fim e ao cabo, sim, estão estrategicamente alinhadas, mas não na vírgula. É que, eventualmente, quando essas coisas elas não são ditas assim nos mesmos termos ou encaixadas nos mesmos grupos, isso dificulta, às vezes, até o nosso monitoramento, né? Porque poderia ser muito mais integrado, então acaba... Entendo, posso ler lá e entender que tal estratégia é muito semelhante à estratégia X do plano. Exato. Mas é uma ponte aí. Eu acho que precisa dar uma alinhadinha, assim, um pouco até para... Né, é aquilo que a gente sempre fala, né, que é para a coisa permanecer, né, para ser uma linha, né, de desenvolvimento da cidade, né. De governo, né. Exato, não de governo e sim de cidade. De cidade, isso. Então, acho que a gente consegue alinhar, ver todos esses projetos que estão aqui já em desenvolvimento e tentar alinhar as estratégias, as estratégias de gestão com as estratégias do plano. Só tomar nota aqui. Fica tudo gravado, né? Mas é que às vezes o que a gente pensa é bom anotar. Luciano, não sei se agora eu passo para ti para falar sobre a SMOI ou se... Mais um pouquinho, por favor. Mais um pouquinho, tá bom. Na próxima. Eu tenho aqui, a próxima seria a PGM. Eu sei que a doutora Andresa, eu acho que está de férias, mas eu vi que a doutora Leonora estava aqui, pelo menos antes, na relação... Ah, tá aí. É que eu não vejo todo mundo, por isso que eu fico um pouco em dúvida às vezes, me desculpem. Sim. Bom, Vanessa, eu cheguei há pouco, tá? Eu estava numa reunião ali no mercado público, então eu não estou acompanhando exatamente os termos do início da reunião, né? O que vocês gostariam que eu dissesse? Nós estamos passando pelas... a gente mandou, né, na última, uma orientação, assim, para que os colegas das secretarias fizessem uma explanação de como eles têm a leitura sobre as estratégias do plano diretor, destacando os planos, projetos, programas que estão sendo desenvolvidos pelas suas pastas e que têm relação com essas estratégias do plano, com essa dimensão do plano. Seria mais ou menos... Não fiz o meu tema de casa, porque eu fui a Brasília essa semana. Tá bem. Tive bastante ocupado, não fiz meu teminha de casa, peço desculpas, tá? E eu fico aqui à disposição. Há tempo de fazer para a próxima semana, não? Eu entendo que sim, até porque, pelo menos, a Smart também me comentou, né, que teve algum problema com as informações do e-mail. Também não sei se nós vamos vencer todos os temas hoje, mas eu vou pedir daí a gente até disponibiliza, todos os colegas mandem também as apresentações que foram feitas, a gente disponibiliza e disponibiliza o vídeo também, para ver como os outros colegas fizeram a abordagem. Porque acabei de passar um e-mail para todos, eu saio em férias do dia 4 ao dia 18, tá? Mas eu vou conversar com ela de qualquer maneira, deixar as minhas considerações, que eu tenho as minhas anotações, e aí a gente apresenta alguma coisa na semana que vem, tá bem? Tá ok, eu vou passar então, acho que o Luciano ainda deve estar ali ele está naquele clima mais tumultuado, ele tinha pedido, então eu vou passar para a SMED, que é a Secretaria de Educação. Eu vi ali que ela está sem áudio e sem câmera. O pessoal da Fazenda está na reunião. A Denise levantou a mão também. Pode falar, Denise. Tudo bem. Não, assim, o que eu vejo, né? A gente acabou ficando prejudicado, né, na questão da apresentação, mas, assim, aqui no DEMAB, né, a gente trabalha em conjunto com a SMART, né? São duas estruturas, mas trabalhamos em conjunto na política habitacional como um todo, na regulação fundiária, produção habitacional e outros programas.
E a gente está num período também de férias, que apesar também de ter tido essa dificuldade, né, no recebimento e na verificação da pauta de hoje, mas era importante a gente ter feito essa análise em conjunto com a equipe aqui da SMARF, né? No caso, eu, Rogério, né, nós estamos vinculados ao DEMAB, mas a gente trabalha diretamente com toda a equipe da SMARF, Simone Somense, Luciano Gasparim, né, que estão à frente de todo o processo de regularização fundiária. Então, como tu falaste agora para a procuradora Eleonora, que poderemos, para a próxima semana, apresentar, então acho importante também a gente ter esse tempo e a gente então ficar para a próxima reunião para não se perder também. Acho que o mais importante é a gente conseguir ter as contribuições, né? Então, por óbvio, a gente pode também ter alguma flexibilidade para a gente não comprometer o conteúdo aí que é tão importante para a gente. Levantou a mão também o colega da FASC, pode falar. Boa tarde, Vanessa. Eu também não recebi, né, Vanessa? Mas a questão que eu quero colocar em relação a isso, rápido até, é que a FASC, né, nós trabalhamos mais do lado social, né? E aqui onde eu estou como coordenador da COP, nós trabalhamos em cima dos projetos, lá na criação de projetos para construir CRAS, CRES, né? E também para idealizar nas regiões, né, dar mais assistência social para que as famílias, em todos os sentidos que a gente tem em relação às outras secretarias, em relação à Secretaria da Saúde também, que nós temos uma ligação em relação a isso, né? E esse seria o nosso caminho mais assim na relação da assistência social. Mas eu queria que tu mandasse para mim desenvolver aqui, porque aqui onde eu estou, que é a coordenação a COP, a coordenação de projetos e obras, logicamente que aqui saem os projetos, né? E dentro da cidade, no plano diretor, esse projeto eu acho que tem uma importância não muito grande, mas uma pequena importância em relação à assistência social, né? É que as regiões que a gente está com os CRAS, né? Com os abrigos, com os CREAs, tudo isso em relação até ao atendimento para essas famílias, né? Então, são pontuais, né? Onde a gente está, porque a mesma coisa que o CAD único, né? Agora, com toda essa a movimentação que teve, a gente teve, dentro da cidade, nós tivemos que articular várias secretarias e os CRAS para que a gente pudesse fazer essa atualização, né? Então, nós trabalhamos nesse sentido, né? Mais voltado para a assistência social, mas nada nos impede que a gente possa rever e, posteriormente, trazer a nossa contribuição em relação a isso, né? Então, e nós também estamos dentro do BID, né, no lado financeiro, procurar trazer esses recursos para que nós possamos aplicar esses recursos, né, dentro dos nossos projetos, que nós já temos projetos em relação aos CRAS, né, dentro desses projetos que nós estamos encaminhando, né, que é o CRAS Glória, Cristal, o CREAS Leste, o CRAS Leste, CREAS, Timbaúba, Santa Rosa, né? Nós também estamos num lado de criar dentro desses CRAS que já existem, CREAS, a acessibilidade. Então, a gente está buscando os recursos, né, como emendas impositivas, como algum recurso dentro do Ministério Público, para fazer esses projetos e esses projetos saírem realmente do papel e aproveitar esses recursos que existem. Então, esse é o nosso caminho, é atender, né, aquilo que a gente tem em relação às pessoas das regiões do município, né, e aproveitar alguns recursos, agora esses recursos do BID, e nós estamos dentro também, tentando fazer com que isso possa ser uma realidade, né? Então, em relação também, como eu digo, dentro desse plano diretor, a gente direcionar isso nessas regiões, né, e fazer essa intersetorialidade com todas as secretarias, né, que possam nos ajudar também, para que a gente possa ter essa ligação. Tá bem, Vanessa? Tá bem, acho que a gente... Não sei se eu me dei a entender, né, em relação a isso. Tá? Entendi sim, Ademir. Eu anotei daí algumas questões aqui, eu acho que daí a gente vai, a partir das informações que foram prestadas, começar a formatar um documento que daí também depois a gente compartilha e a gente vai ajustando aí conforme
as novas informações foram surgindo, a gente vai fazer também um diagnóstico um pouco vivo que vai ter que ir sendo modificado, né, com a colaboração dos colegas, entendo que mais ou menos essa... Desculpe me atravessar, porque tu estava chamando a outra secretaria. Não, foi bem. Porque eu estou escutando, estou analisando, né? Desculpe aí os colegas, eu me atravessar e tentar um pouco, assim, rapidamente, explanar aquilo que a gente tem dentro da FASC no momento. Acho que está ótima a dinâmica, assim, vocês levantando a mão, a gente também, para a gente acabar não sobrepondo a fala, então acho que funciona super bem. Tá bem, obrigado. Tá. Eu tinha aqui, então, eu vi ali que a Juliana da SMED está com um problema para conexão, mas ela disse também que vai montar o material. Na minha lista aqui, Luciano, tu acha que agora pode ser? Sim, agora sim. Agora sim. Tá, então vou passar para ti. Vou compartilhar a tela. Está aparecendo? A gente está vendo agora? A gente está vendo a tela do PowerPoint. Tipo, nem... Agora tá, a tela do PowerPoint. Deixa eu tentar. Não, né? A gente está vendo no modo apresentação, aquele que mostra o slide próximo. Acho que é melhor deixar assim mesmo, que mais Acho fácil. Acho que funciona bem. É. Fica, a gente consegue ler bem. Eu consigo ler bem. Tá. Então, sou eu, sou o titular do GT, né, Luciano, mais focado na parte do viário, né, da SMOI, e tem o Paulo Lógico, que também está aqui presente, que é mais focado na parte predial da SMOI, né. Então, a SMOI é uma secretaria mais executora, né, a gente executa praticamente o que está definido no plano diretor, sem tanta interferência assim em planejamento, né? A gente mais executa o que está definido, o que está planejado. Então, das estratégias que estão previstas ali no plano diretor, nós entendemos que a gente se enquadra principalmente nessas três, tá? Estratégia de estruturação urbana, de mobilidade urbana e da qualificação ambiental. Tá? Dentro da estratégia de estruturação urbana, então, tem a parte de programa de espaços abertos, foram executados agora, recentemente, a Orla 1 e a Orla 3, né? Projetos da SMANS, né? E com execução nossa. E agora a parte de revitalização e urbanização do quadrilátero da Rua da Praia, que está em execução, né? Começaram recentemente, semana passada, que é uma parte de revitalização, começo da revitalização do centro histórico, né? Esperamos que não acabem por aí. Também da estruturação urbana, tem no plano diretor, tem a parte de centro de transferências de cargas do Porto Seco. Tá? No momento, a gente já elaborou um termo de referência para a contratação de projetos de infraestrutura viária do acesso norte a Porto Seco. Está para sair uma parceria junto com a Caixa, para fazer um termo de referência um pouco mais robusto, digamos assim, com selinho Caixa, tá? Para facilitar as futuras contratações. Já é discutido, já foi discutido, inclusive, com o gabinete do prefeito e com as demais secretarias, uma saída no Porto Seco com um mínimo de intervenção nas moradias existentes lá. Tá? Então, saindo pela Fernando Ferrari, basicamente. Mas vai melhorar bastante a saída de lá. Opa, duplicou. Então, das estratégias de mobilidade urbana, o que a gente tem em licitação, tá? Está acabando a licitação agora, está em andamento, é o projeto de duplicação da Avenida Juca Batista, a partir da Edgar até lá, a Zona Sul, até Cecílio Monza. Tá? Isso é algo que a gente tem que conversar. Nós tínhamos o projeto da Edgar Pires de Castro e da Vicente Monteja. Os dois foram executados, elaborados em 2013, 2014, por aí, mas não foram à frente porque os gravames, o projeto previsto,
não está mais adequado com o gravame, com o gabarito que as pessoas esperam para a cidade, tá? Então, isso é algo que a gente tem, né, a gente, como plano diretor, tendo que a gente deve discutir, tá? E também as obras da Copa, né? Então, algumas já foram entregues e outras ainda estão finalizando. São as grandes obras de mobilidade que a gente está executando, prevendo executar. Dentro também da mobilidade urbana, tem pequenas obras, tá, através do planejamento regional, que são validadas pelas comunidades, do orçamento participativo, né, obras de infraestrutura que a gente leva urbanização para as comunidades. Então, dentro da estratégia de qualificação ambiental, principalmente da valorização do patrimônio cultural, tem algumas obras e projetos em andamento. O pessoal do predial ali participou, né? Está elaborando, alguns projetos em andamento, outros em execução. Por exemplo, a usina do gasômetro, que está em andamento, o viaduto Otávio Rocha, que vai sair agora, já saiu a licitação, está dando hora de início. Reforma e revitalização do mercado público, da escadaria João Manuel, Casa Godoy, conselhos tutelares, reformas das escolas, Teatro de Câmara Túlio Piva, Centro Municipal de Cultura, Cinemateca Capitólio, sede da Guarda Municipal no Parque Marinha, Centro de Triagem Poaquidoa e São Bódromo. Tá? Essas são todos os projetos que têm interferência com o pessoal do predial. Não sei, Paulo, se quiser falar alguma coisa ou complementar. Pode continuar, depois, no final, eu dou algo mais. Tá. E do meu ponto de vista, né, do nosso ponto de vista aqui, que a gente é mais ligado ao viário, os projetos viários, né, a gente tem muita interferência com os gravames viários do plano diretor, né? A gente deixa algumas possíveis considerações aí para ser discutidas e conversadas no plano. Por exemplo, incluir a altimetria nos gravames viários, tá? A gente tem em alguns pontos diferença de cotas, tá? A hora que vão dois loteamentos vão se implantar, às vezes um não conversa com o outro e acaba inviabilizando o outro, né? Quem chega primeiro se instala, o outro depois vai ter que dar um jeito, né? Compatibilizar gravames viários com diretrizes do plano. É isso que eu digo que eu disse antes da Avenida Juca Batista. A gente tem um gravame lá de 30 metros, mas eu não sei se o que a gente quer hoje para a Zona Sul, se é levar grandes vias para lá, ou facilitando o escoamento tanto das pessoas como de produção, ou não, né? Ou fazer gravames menores, restringir um pouco o acesso das pessoas para a Zona Sul. Isso acho que a gente tem que definir, até porque tem esse projeto em andamento, a gente precisa fazer ele o mais assertivo possível, né? Tem o quarto distrito, que é a questão principalmente da Voluntários da Pátria, que a gente tinha um projeto para as obras da Copa e agora tem um conceito totalmente diferente ali no quarto distrito. Um ponto que acontece, que dá algumas interferências para a gente, tem dentro dos canteiros centrais e rotatórias, acaba sendo gravado no plano diretor área verde, tá? Então, não sei se isso é mais adequado, que às vezes dá uma interferência que acho que não precisaria ter. Atualizar os gabaritos viários, tá? Que a gente já estão um pouco defasados. Principalmente compatibilizar gabaritos viários com os passeios acessíveis ciclovias e ciclofaixas. Isso a gente tem até hoje muito problema. Sei que a SMU tem um plano já de cicloviário como plano de mobilidade, que já prevê alguns gabaritos, tá? Mas acho que é importante a participação de todo mundo para a gente diminuir esse tipo de interferências, né? Rever gravames viários inviáveis, tá? Tem muito toda semana tem algum empreendedor que solicita se o gravame viário
lá de 1965 vai ser 69, vai ser implantado, porque está pegando praticamente todo o terreno dele, está inviável, não pode construir, não pode vender, não pode fazer nada. Então, tem alguns que possivelmente não virão mais sair, né, pela consolidação da cidade, e não sei se não seria bom a gente já rever para poder liberar essas áreas para quem quer empreender, para quem quer construir, e para outras coisas mais. E uma questão também que o Ministério Público cada vez mais nos cobra são os passeios. Tá? Hoje, nossos passeios são todos ligados ao meio-fio. Tá? E em locais, principalmente na Zona Sul, onde tem gabarito de estrada, quando não tem meio-fio, não tem passeio. E aí a gente fica com um problema. O Ministério Público cobra que a gente execute o passeio, a gente tenta notificar o proprietário diz, tá, mas eu coloco onde meu passeio, se eu não tenho meio-fio? E a gente fica rodando, sem volta e sem fim. E só uma duplicação definitiva da via que resolveria, né? Que é muito dinheiro para pouco resultado. Da minha parte seria mais isso. Paulo, não sei se quiser complementar. Da nossa parte aqui, o que a gente sente falta no predial seria uma dinâmica maior assim de interação com as outras secretarias em alguns temas e até com a sociedade, né? Um exemplo foi o viaduto Otávio Rocha, que o processo de discussão dele, a gente apresentou ele na Câmara, no Hotel Everest, no Ministério Público, mas eu acho que o plano diretor poderia criar um instrumento assim, ter uma parte ali que uma audiência pública, algo formal que desse um peso formal no... Porque ele fica muito jogado no vácuo, daí todo mundo reclama quando começa a obra e fica tudo muito vago, é uma correria, né? Ontem, por exemplo, uma outra questão que parece pequena, mas hoje nos ligaram e ontem faltou água no banheiro do Araújo Viana, eles querem construir um reservatório. O que eles falam, né? Aí é aquilo. Provavelmente vão procurar o colega Merino, que é da cultura. E esse tipo de debate de licenciamento das obras com o plano diretor, eu sinto que falta, ele é meio, assim, falta um maior diálogo, eu acho. Então, eu penso mais ou menos sobre isso. Da minha parte, seria mais ou menos isso. O colega colocou, o Luciano, está perfeito. Eu achei ótimo, eu estava anotando aqui algumas questões que eu queria ver se vocês já têm alguma avaliação nesse sentido. Por exemplo, os gravames viários inviáveis, né? A gente tem alguns também que a gente entende que são, mas eu não sei se existe já uma construção de, assim, não, teria que rever de uma forma geral. Porque seria interessante. Isso é um plano de ação que a gente vai ter que botar num programa de tempo. A gente já colocou isso no centro histórico, né? De rever os gravames, já está na lei já. Mas é uma tarefa que a gente vai ter que fazer, um trabalho formiguinha, né? Tem os túneis, por exemplo, não sei se são válidos ainda os túneis. Que são volta válidos. Volta e meia nos pergunta se pode construir sobre o túnel. Mas me diz uma coisa, a gente tem o levantamento daqueles em que foi dito, daqueles requerentes em que foi informado que não estaria, tipo, né, em vista de ser executado, para ter uma ideia do que se pediu já. Só porque daí talvez a gente consiga ver alguma área que deveria ser priorizada para revisão. Tem alguns recorrentes, tá? Isso, ali os recorrentes. Tem alguns recorrentes. Ali próximo do... Como é que é o nome daquele? Bom, próximo ali da Cruzeiro, tem uma saída à direita que ligaria lá na Cavalhada. Essa é um que estão sempre perguntando. A João Pinto da Silva. Não sei se é esse o nome. Mas essa aí. No Arroio Passo Fundo.
Estão sempre perguntando aqui. Tá? É um baita gravame, realmente, que não tem mínima previsão, eu acho que não tem nenhuma condição hoje. A gente pode fazer o levantamento dos EVUs pelo artigo 122, que são justamente esse tipo de situação, né? Acho que seria importante, porque pode nos dar pelo menos, né? Talvez a gente vai ser muito complicado, eu sei que é um trabalho assim que ele é imenso, se a gente pensar em toda a cidade, mas daqui a pouco se a gente conseguir ter uma estratégia de quais regiões a gente inicia e talvez aqueles que são mais recorrentes, se são alguns que já são entendidos que não vão ocorrer, né? Talvez seja menos complexo de definir que eles. Eu acho que a primeira decisão a tomar é justamente aquilo que o Luciano tinha comentado em relação a vamos ter grandes vias com gabaritos, que é o que está hoje no plano, né? Se a gente não vai ter, a gente vai, né, aceitar as pré-existências, né? E porque tem a questão também dos recursos, né? De fazer aquelas grandes obras, hoje tem uma série de questões envolvidas. Então a gente tem que, a partir dessa decisão tomada, fica fácil a gente começar a rever os gravames. Tendo uma estratégia ou outra, ela tem que funcionar de alguma maneira, né? Ela tem que funcionar num sistema como um todo, né? É uma coisa que eu ia dizer também, a gente também na unidade de estudos urbanos também está sempre respondendo essa questão dos gravames, e eu falei dessa João Pinto da Silveira, que eu sei que tem várias vilas que também estão em processo de regularização pelo DEMAB, e a gente chega a ter um gabarito de 60 metros previsto ali, né, e canalização do arroio, que é uma coisa que hoje em dia a gente já não se entende mais possível, né, canalizar um curso d'água, enfim. Então, acho que nesse sentido a gente tem que ver em termos de diretrizes macro, que nem o Luciano falou, Patrícia também, o que a gente quer para a cidade, né? E daqui a pouco a gente consegue tomar algumas decisões assim nesse sentido, porque o detalhezinho do gravame depois acho que, né, a gente infelizmente no plano não consegue resolver todos, mas algumas coisas com certeza, que nem, né, os túneis também que passam embaixo do morro, acho que são coisas que a gente conseguindo ter uma visão, né, e alterar de forma na lei, que a gente não tem que depois passar por um processo de minuta de resolução que tenha que ser votado pelo conselho. Acho que isso sim a gente tem que pensar de forma que facilite também, né, no futuro. Acho que tem 3 pessoas esperando para falar, né? Eu ia passar a palavra. Isso, Patrícia, perfeito. Mas perfeito, concordo com você. Já gerou um bom questionamento, acho que já é um bom questionamento para levar adiante, né, para os próximos grupos, esse que vocês fizeram. Eu vou passar a palavra na ordem aqui, acho que ele fica na ordem que foi levantado. Agora acho que a Ademir baixou a mão, a Lúcia da SMIPAI continuou com a mão levantada, e dando a sequência o Alex das áreas verdes. Oi, Luciano e Gurias, acho que além disso que o Luciano falou, que é importantíssimo, além das ciclovias, eu até vou falar algo que não é não me concerne mais, mas tem também a questão dos corredores de transporte, né, que é algo que também não está nos perfis, não está nem nos perfis e nem nas estratégias de mobilidade, né? Eu acho que isso é uma coisa que também tem que fechar, porque nos perfis viários não tem a previsão de corredor, então talvez ele precise ser um pouco mais largo, não sei, né, para poder incorporar o corredor. Isso é uma coisa que também não está previsto por ali. Era só isso. Boa tarde, pessoal. Eu aproveito o ensejo aqui, eu vi a apresentação do Luciano Alex, diretor de Áreas Verdes, né? Eu vi a questão do gravame do canteiro viário, né? Da gente mudar, talvez, como área verde. Hoje, o que acontece, gente, a nossa realidade, né? É que a gente tem ali, Porto Alegre, a cidade das árvores, uma cidade arborizada, a gente quer recuperar cada vez mais, a gente já foi a cidade pioneira em termos de arborização e qualidade, né, através da vegetação no espaço público, e a gente foi perdendo, e cada vez vem perdendo mais esse posto para outras cidades, justamente pela falta da gente conseguir garantir, às vezes, o espaço para árvore. Então, é uma situação muito comum, todos vocês devem
acompanhar e ver como acontece, tu tem que implantar a via, tu tem que implantar a calçada, tu tem que implantar a ciclofaixa, e depois, se sobrar um canteirinho, a gente coloca a arborização, né? E às vezes acaba sendo muito comida essa área, né, para poder implantar a arborização. Ou as legislações que não se conversam, né? Onde tu tem um decreto de calçada que traz uma informação e outra, um plano diretor de arborização urbana que traz outro, e outra coisa que traz outro, né? E cada vez fica mais difícil plantar, e cada vez fica mais difícil a gente conseguir manter qualidade, e hoje a gente vem trabalhando com ideias. Depois, no momento que a Verônica for apresentar a nossa parte, ela vai poder esclarecer um pouco mais, mas a questão da necessidade muito grande que a gente tem de enxergar a árvore como um equipamento urbano vivo e que tem que estar correlacionado a todas as demais redes de infraestrutura que existem. Então, é uma coisa que realmente a gente tem que discutir, essa alteração de gravame, pensar de fato, porque além de ser importante para permeabilidade, né, e drenagem urbana, é muito importante como cobertura de COP, qualificação ambiental mesmo da cidade. E a gente poder pensar assim, nesse ínterim aí, mobilidade, sustentabilidade, que cidade a gente quer e aonde que a gente vai chegar, né? Qual é o meio termo das coisas para a gente ter um espaço urbano mais qualificado. Então, só para contribuir um pouquinho aí na discussão de hoje. Obrigado. A gente já está tendo aí quase, vamos ter que fazer uma biblioteca de elementos para pensar esse perfil viário, porque ele tem tantas componentes que precisam ser atualizadas, né? Enfim, até novas formas de usar o espaço público, né? E só para complementar, acho que é muito importante isso que o Alex pontuou, né? Porque por muito tempo, né, as árvores, né, elas ficaram esquecidas, elas ficaram lembradas só como se elas tivessem só a parte super da copa, né? E aí a gente colocou essa no conceito, acho que vocês viram nas apresentações iniciais, aquela história de trabalhar os corredores, né, o sistema de espaços abertos, né? Que foi muito que veio da diretoria do Alex, né? De fazer essas conexões, então trabalhar esse sistema de espaços abertos através desses elementos, né? Importantes para a nossa cidade, que vão contribuir não só para a questão do meio ambiente, corredores e tal, mas também a questão da sustentabilidade também. Acho que é bem pertinente a gente deixar bem consolidado isso desde o início. Agora eu vi que o Ademir está novamente com a mão levantada. Sim, a gente vai escutando, eu vi o Alex falar ali também, e a Patrícia em relação às árvores, né? Como eu disse antes, nessa área social da FASC, né, nessa aqui onde eu estou na COP, a nossa contribuição em relação a todo esse desenvolvimento do plano diretor, nós temos que fazer os projetos para que possa vir as obras. Então, dentro desses projetos também está essa parte ambiental. Nós temos árvores dentro das áreas que a gente está fazendo os projetos para que possamos fazer o CRAS, onde tem uma legislação própria para fazer esses CRAS, tá? E que, às vezes, tem árvores onde a gente vai estar projetando esses CRAS. E também a sensibilidade. A sensibilidade também tem uma lei, né? Uma lei que tem regida a risca ali para fazer essa sensibilidade. Como a gente vai captando esses recursos para desenvolver isso para as pessoas em termos sociais em todas essas regiões, né? A contribuição de vocês, Alex, e da Patrícia Tavares Mamutes, seria o ideal para nós termos um caminho para que o que nós podemos fazer? Nós não vamos atingir, né? Tirar essas áreas daí, nós vamos colocar em outro lugar. Como nós podemos fazer se nós possamos tirar, fazer o projeto com elas, se é viável ou não, né? Então, eu acho que tudo isso também, eu acho, né, Vanessa, está dentro desse plano diretor em relação a isso, para as comunidades que vão se beneficiar desses CRAS, para as comunidades que vão se beneficiar da sensibilidade em relação a isso. O BID também nos pede, o BID, nessa criação dos projetos nossos, ela tem uma visão muito ampla em relação a essa análise ambiental. Então, a gente também está vendo todo esse lado aí. Isso é importante, né? A colocação disso em relação a essa situação. Obrigado, desculpe mais uma vez.
Mas Não, essa eu acho- contribuição a gente vai escutando e vai pegando. Eu acho ótimo, a gente fica um pouco prejudicado, às vezes, pelo sistema do online, né? Em que a gente, para alguém falar, se a gente estivesse no mesmo local, e daí até já foi sugerido, né, por outros colegas, a gente fazer um momento presencial, acho que a gente vai ter que fazer esse momento. Como essa semana a gente não conseguiu, com antecedência, definir, né, e organizar para que todo mundo fosse notificado. Mas daí propicia, né, essas conversas. Agora a gente está em umas conversas assim que são mais. Elas acabam sendo restringidas, né? A nossa interação social ela fica um pouco engessada pelo virtual, mas acho que é bem essa dinâmica, né? A nossa ideia é conversar mesmo sobre essas questões e entender como é que a gente faz essa nossa leitura conjunta. Eu, antes da próxima apresentação, acho que a ideia é fazer um intervalo de 10 minutos, pelo menos, para todo mundo poder tomar uma água, enfim, senão acaba ficando muito longa, né? Já que hoje a gente já deixou também no convite essa previsão da gente ir até às 17 horas, então a proposta é agora a gente fazer 10 minutos de intervalo, e daí em 10 minutos a gente retorna e já vai para a próxima apresentação. Vou só confirmar aqui. Na minha lista seria a Secretaria da Fazenda, mas eu não sei se os colegas da Fazenda estão presentes. Eu acho que não tinha visto. Deixa eu ver aqui no chat. Acho que não, né? Deixa eu só deixar engatilhada a próxima. Então pode ser a da Secretaria da Saúde a próxima. A Luciana, eu vi que está aqui. Oi, pessoal. Depois do intervalo, isso? Isso, daí a gente faz 10 minutos, daí para já deixar definido, Luciana, que daí quando a gente voltar, tu pode já apresentar. Tá, não, só para esclarecer, eu não tive condições de fazer uma apresentação ainda que nem os colegas, eu estou numa etapa mais preliminar de tentar coletar informações, até porque aqui o nosso setor, dentro da saúde, ele é um setor mais meio, né? Então, assim, essa questão dos planos, dos projetos da saúde, eles não passam diretamente por aqui. Então, até para conseguir coletar essas informações, eu ainda não consegui fechar. Eu tenho algumas observações do que eu já pude conversar até agora, mas não sei se não valeria a pena deixar, talvez, para uma próxima semana, se de repente tem outros colegas que já têm um material mais fechado, mais completo para apresentar. Tem aqui, deixa eu ver. Eu tenho a segurança, o desenvolvimento social, a SMSURB, o DMLU, o DEMAI, a Procempa e a desenvolvimento econômico. Depois eu tenho os nossos colegas aqui da diretoria, mas também posso na volta agora ir chamando na ordem aqui, daí a gente vê quem está. Mas se tu também quiser apresentar algumas questões, até que talvez possam, né, ajudar no esclarecimento de alguma dúvida, eventualmente. Mas porque... Eu acho que ainda não seria a apresentação em si, mas eu posso fazer alguns comentários do que eu já comecei a pesquisar. Tá bem, então. Eu vi ali que acho que foi questionado se a gente permanece no link. Eu entendo que eu só vou desligar aqui câmera, microfone por 10 minutos, daí a gente retorna. Vou deixar conectado, que eu acho que é melhor. Mas se alguém for desconectar e voltar, é só que às vezes corre o risco, né, de dar algum problema aí na volta. Como são só 10 minutos, acho que dá para a gente fazer assim. Tá bom, então, colegas. Obrigada.